Estamos novamente deste lado, retomamos o nosso programa consultório nesta tarde de quinta-feira. Vamos agora falar de herpes e depois abrir novamente as portas deste espaço para que possa esclarecer as suas questões relacionadas com este assunto ou também outras que digam respeito à especialidade dermatologia. 22508-3297 é o número de telefone que deve marcar para participar, poder esclarecer então aqui todas as suas dúvidas. Pode também fazê-lo por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Mais uma vez 22508-3297 ou endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. São estes os contactos do programa consultório. Está connosco a doutora Ana Pedrosa, médica dermatologista no Hospital de São João no Porto, a quem agradeço por juntar-se a nós. Muito obrigada, Sra. Doutora. Muito obrigada. Obrigada, é um gosto recebê-la aqui no programa consultório. Portanto, vamos falar de uma das infecções virais mais frequentes, podemos dizer? É verdade, é verdade. A OMS estima que cerca de 70% da população mundial, antes dos 50 anos de idade, já tenha tido contacto com o vírus herpes. É, de facto, um vírus muito prevalente e temos realmente dois tipos de vírus que as pessoas às vezes desconhecem. Temos o tipo 1, que é o que causa aquela infecção que nós mais conhecemos, que é a infecção labial ou à volta da boca, às vezes até à volta do nariz. É esse tipo 1 que causa mais frequentemente esse tipo de infecção. Mas depois ainda temos o tipo 2. O tipo 2 causa mais frequentemente a infecção genital, o herpes genital, que é muitas vezes também desconhecido, negligenciado e que é, de facto, uma infecção importante de transmissão sexual. Portanto, é uma infecção sexualmente transmissível. Transmissível, também. Exatamente, porque o contacto é aqui o principal veículo de transmissão do vírus herpes. Ele transmite-se pelo contacto pele com pele e, portanto, quer a nível oral, à volta da boca, à volta do nariz, na nossa pele exposta, quer na zona genital, pode ser o contacto pele com pele que facilita ou que promove essa infecção. Se bem que também existem outros veículos de transmissão. Por exemplo, objetos contaminados, com saliva, talheres, partilha de toalhas, de objetos pessoais que contenham o vírus, podem realmente também ser veículos de transmissão da infecção. Mas é principalmente o contacto com as lesões do herpes, as feridas, que levam ao aparecimento da infecção e à transmissão da mesma. E porquê que algumas pessoas têm sintomas e outras não? E porquê que algumas têm sintomas tão exuberantes, não é? E outras, alguns sintomas mais leves? Mais levezinhos, é verdade. Muitas vezes o primeiro episódio, em regra, é mais sintomático. Mas depois podem ocorrer várias recorrências da infecção que às vezes até passam completamente despercebidas. Podem ser precedidas muitas vezes de uma ardência no local, de umas picadelas, de um repuxamento, que depois leva ao aparecimento das tais bolhas, que são as chamadas vesículas, umas bolhas pequeninas, que até têm um arranjo muito característico que nós denominamos em dermatologia um arranjo em buquê de flores. Parece até uma coisa bonita, mas que na realidade não é tão agradável quanto isso. Há pessoas que até dizem, sinto que estou a ficar com herpes. Exatamente. Devido a essas picadas. Essas picadelas precedem muitas vezes o aparecimento destas bolhinhas. O conteúdo destas bolhas é que tem milhões de partículas víricas e que, portanto, é muito contagioso. E depois abrem as feridas, aquelas feridas que também são muito desagradáveis, que depois podem ser dolorosas ou até provocar alguma comichão no local e evoluir com a formação das crostas. Muitas vezes até evoluem para cicatrizes. Há lesões de herpes mais exuberantes que deixam mesmo cicatriz. Portanto, para evitarmos este processo penoso dos sintomas, a possibilidade de deixar cicatriz, o importante é fazer um diagnóstico atempado, procurar rapidamente o médico assistente, dermatologista, que possa fazer um diagnóstico e iniciar a terapêutica adequada. E qual é a terapêutica? Em regra, a terapêutica passa por medicamentos mesmo antivíricos que facilitam a mais rápida recuperação dos sintomas e, de facto, o regresso, digamos, do vírus, porque cura nós não temos. Claro. Portanto, o regresso do vírus aos
portanto, aos gânglios onde ele fica alojado e que pode, em situações como, por exemplo, baixa da imunidade, em situações de infecção, de febre, há muitos pacientes que até associam sempre, já sei que estou a fazer febre porque me apareceu o vírus herpes novamente. E, portanto, essas recorrências podem ser facilitadas na mulher o período menstrual e há muitos pacientes também que referem com a exposição solar, o próprio sol pode despoltar o aparecimento novamente das lesões de herpes. E, portanto, o tratamento deve ser feito. Aquelas pomadas que os pacientes muitas vezes tendem a utilizar, que são umas pomadas que contêm antivírico, não há dados de eficácia quanto à utilização dessas pomadas e podem ser até provocarem alergia no local. Portanto, não estão por nós recomendados pelos dermatologistas a utilização dessas pomadas com antivírico. Agora, medidas locais, de alívio da dor, de alívio dos sintomas, preferir sempre alimentos mais frios, até os gelados, nessa altura, porque isso vai facilitar a cicatrização. No caso dos pacientes que já sabem que muitas vezes têm herpes depois de uma exposição solar, é importante, claro, utilizar fotoprotetor e evitar a exposição prolongada, porque vai facilitar o aparecimento de novo, uma reativação do vírus. E destes 90%, muitas pessoas de facto procuram ajuda de um médico dermatologista para controlar a sua herpes, Sra. Doutora, ou desvalorizam e colocam as tais pomadas para pelo menos ter aquele alívio imediato dos sintomas? Sim, às vezes o primeiro episódio muitas vezes pode fazer o paciente recorrer a uma ajuda médica especializada, porque às vezes é mais florido, mais exuberante, pode acompanhar-se mesmo de febre, de mal-estar geral, dores de cabeça, do aparecimento de gânglios, aqui por exemplo no caso do herpes labial, de gânglios aqui junto ao pescoço aumentados, e isso realmente pode assustar o paciente e fazê-lo procurar ajuda. Mas muitas vezes a maioria dos casos são tratados em casa, com esses cremes, com essas, ou até mesinhas caseiras para tentar resolver o vírus. Mas realmente pode ser um problema se os sintomas forem, se forem realmente limitativos da atividade, se forem muitos episódios, por exemplo, mais de 3 episódios por ano, pode ter indicação para procurar ajuda médica e até fazer um tratamento supressivo, aquilo que nós chamamos de um tratamento profilático, ou seja, fazer uma dose mais baixinha do fármaco antivírico e assim conseguir evitar que as recidivas sejam tão frequentes. Se calhar estamos aqui a dar uma novidade a muitas pessoas que têm herpes, não é? Exatamente. E que muitas vezes sofrem, porque há aqui um impacto emocional muito grande, não é? Pessoas que tentam até, pessoas que se maquilham, tentam até muitas vezes disfarçar e utilizar aqueles pensinhos transparentes, porque sofrem muito quando têm aquela manifestação tão forte, não é? Sem dúvida. Não são só os sintomas, mas também é o estigma social, não é? Exatamente, o as estigma pessoas social. Têm alguma... portanto, a imagem fica afetada, a imagem pessoal, e depois às vezes a associação a estas feridas a alguma falta de higiene, o que não é de todo verdade, mas de facto há essas associações que se fazem e que podem realmente prejudicar muito não só a saúde física do doente, que tem esses sintomas, como a sua saúde mental, porque fica realmente afetado com este estigma social que é criado à volta disto. E até, portanto, o contacto social pode ficar limitado pela presença da infecção herpética ativa, não é? Claro. Depois temos a questão do herpes genital, que é outra, pode ser mesmo o próprio vírus, o herpes simples tipo 1, que causa mais frequentemente a infecção à volta da boca labial, também pode esse próprio vírus causar a infecção genital. E muitas vezes aí também uma causa muito importante de impacto muito na qualidade de vida das pessoas. Muitas vezes, quando o indivíduo tem... quando o paciente tem a infecção ativa, as feridas na zona genital, o risco de transmissão é elevadíssimo, mas pode também haver transmissão mesmo sem as feridas ativas. Pode haver sintomas sem as feridas ativas e isso, claro, causa um impacto enorme para o paciente que sofre desta situação, desta condição. A utilização do preservativo é um método de barreira ou não é suficiente? Pois, muitas vezes é sempre de advogar a utilização do preservativo, mas muitas vezes o preservativo não cobre as áreas
de ferida, onde o herpes se manifesta. E nesses casos, se houver contacto pele com pele, vai ocorrer a transmissão. Até se sabe que o facto de ter herpes genital, no caso do HIV, da infecção por VIH, pode facilitar, porque é uma ferida aberta, é um contacto direto, facilita a transmissão e a aquisição do vírus VIH. Claro. Sra. Doutora, o resto da população, a fatia da população que não tem herpes, pode-se dizer que são uns sortudos. Estas pessoas estão imunes ao herpes? Não diria que são imunes, muito provavelmente, ou não têm mesmo, nunca tiveram contacto com o vírus, ou podem ter tido contacto, mas nunca terem manifestado a infecção. Porque podemos ter realmente até casos de infecção sem sintomas, que é realmente a maioria dos casos não se manifestam sintomas. Portanto, não há as tais vesículas, as tais feridas, nem muitas vezes a sintomatologia da ardência, da dor local, da comichão, e as pessoas desconhecem se tiveram alguma vez contacto com este vírus. Há algumas análises que se possam fazer, por exemplo, as senhoras quando estão grávidas, não é? No primeiro trimestre, exatamente, fazem uma análise para saber se têm o vírus ou não? Nesse contexto faz sentido, fora existe realmente a possibilidade de pesquisar os anticorpos, já houve contacto com o vírus ou não, mas fora desse contexto da gravidez, que é fundamental, porque a transmissão do vírus pode ocorrer para o bebê durante o parto, fora desse contexto é muito pouco provável e necessário, não é necessário fazer esse tipo de análise por rotina. Deixa-me só terminar aqui com uma questão que me parece também muito, muito importante, que é as pessoas às vezes não sabem até que estão com o vírus ativo, mas vão cumprimentar ou dar um beijinho a um bebê, até um recém-nascido, e isso pode ser muito perigoso e pode levar esse bebê mesmo a um serviço de urgência, não é? Ter de ficar internado. Essa é uma questão muito preocupante. É uma questão preocupante e que se deve evitar por este e outros riscos que podem existir. É sempre importante os bebés pequeninos evitar os beijinhos na cara, nas mãos, em áreas que eles depois possam levar à boca e, portanto, não há qualquer necessidade disso, não temos a certeza se de facto haverá uma infecção subclínica, não haverá naturalmente nessas alturas nada visível, porque senão as pessoas não o fariam naturalmente, claro, mas pode existir esse risco encapotado, a tal forma que de infecção subclínica, que nós clinicamente não vemos nada, aparentemente está tudo bem, mas podemos estar com uma reativação de um vírus que depois nas crianças pode ser mesmo muito grave. Há pouco falávamos dos conflitos, às vezes entre pais e avós, aqui está uma regra, essa tem que ser regra, não há beijinhos aos bebés, pelo menos até 1 ano. Sim, essa é uma regra importante. É, sim, muito importante, muito importante. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença neste consultório. Vamos agora ouvir também as questões dos nossos telespectadores. Muito obrigada, doutora Ana Pedrosa, médica dermatologista no Hospital de São João, aqui no Porto. Vamos então agora abrir as portas deste espaço para que possa também colocar aqui à Sra. Doutora todas as suas dúvidas relacionadas com este tema, herpes labial, herpes genital e outras que digam respeito, então, que encaixem nesta especialidade de dermatologia. Para isso deve marcar o número de telefone 22-508-3297, repito, 22-508-3297. De igual forma, pode escrever a sua dúvida, o seu testemunho, partilhar connosco também a sua opinião e enviar para o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Recorde que o consultório termina bem perto das 4 da tarde, segue-se agora um curtíssimo intervalo. Aproveite estes minutos de pausa para se inscrever e participar já de seguida. Contamos consigo, até já.